O que fazer quando nós estamos sem forças para orar, para fazer as nossas coisas, para ter essa conexão com o Pai, que às vezes a gente fica assim: "Tô sem força, tô cansada". Fica nesse vídeo, eu quero te mostrar algumas coisas que eu uso na minha vida, que eu descobri no meu dia a dia e quero te ensinar. Então já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e já manda para quem você ama e que está sem forças, mas que precisa ter uma revigorada aí. Vamos lá. Primeira passagem bíblica que eu quero ler para vocês está em Mateus 11:28, que você use ela para a sua vida. Preste atenção, quero ler aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, a gente tem que ter a certeza que Jesus, ele vai nos dar descanso. Ele vai nos ajudar se a gente ir até ele. Se a gente falar para ele, eu estou cansada, estou sobrecarregada. Às vezes, quando a gente faz isso, a gente ora e conversa com ele, diz para ele que a gente está sobrecarregada, ele vai dizer: ok, está sobrecarregada com coisa que eu não pedi para você fazer, que não é para você fazer, que é porque você quer ser Deus na vida dos outros, porque você quer controlar a vida dos outros. Então a gente tem que cuidar com essa nossa sobrecarga. E às vezes, por que que a gente está cansado? O que está acontecendo? O que que a gente está fazendo que está acontecendo? Então, uma das coisas que eu quero já passar para vocês é: cuide com o seu corpo, né? Eu coloquei aqui, ó, fazer exames. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. E eu digo isso por experiência própria, porque esses dias eu estava cansada, estava ruim, e quando eu fui fazer os exames, e olha que eu tinha feito há 6 meses atrás, e tinha dado, olha, um tumulto em hormônio, em vitamina, e aí eu parei e disse: "Opa, tenho que parar e olhar o meu corpo, afinal de contas, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque somos templo do Senhor". Não é: "Ah, mas daí na vida eterna eu vou ganhar outro corpo", mas aqui a gente tem esse, a gente tem que cuidar. Até porque se a gente vai pregar o evangelho, se a gente vai falar de Jesus, a gente tem que ter fôlego, tem que ter energia, tem que ter força. A gente tem que ter força para ter uma fé ousada. "Ah, eu quero orar com ousadia", eu tenho que ter força. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer exercícios para me cuidar, para ter aquela energia que vem do próprio exercício, até para organizar as minhas vitaminas, os nutrientes, os minerais, os hormônios, né? Tudo isso melhora quando a gente faz exercício. Então, essa sem força, né? Vamos dizer assim, estou sem força. O que que é esse sem força? É no corpo, é na alma, no espírito? Aonde que isso está mexendo? Então, eu digo por conta própria e tive que dar uma parada e dizer: "Opa, espera aí que nós temos que fazer as coisas acontecerem melhorar". Então suplementei vitamina, né, fui no médico para ver hormônios e assim por diante, até porque a idade chega para todo mundo. Então cuide, porque estar sem força, estar cansado, não é desculpa para não orar, não é desculpa para não fazer exercício, não é desculpa para não se cuidar. Deus te deu a vida, Deus te deu o teu corpo para te cuidar. Então, seja um exemplo, um cristão saudável, que se cuide, que se alimente bem, que faça exercício e incentive o outro, inclusive, a fazer isso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que eu tive que colocar na minha vida, que era difícil, mas faça uma coisa de cada vez e não se sinta culpado por não fazer algo. Sim, gente. Eu, às vezes, faltava só colocar aquela capa vermelha de super mulher para sair por aí fazendo 1000 coisas, querendo atender todo mundo, falar com todo mundo, limpar a casa, resolver, fazer almoço, tudo de uma vez só. Trabalhar, fazer audiência, tudo. Então temos que fazer uma coisa de cada vez. Não é tomar café em pé, é sentar, é ter comunhão à mesa, é falar com as pessoas, é deixar o celular de lado. Cuidar, gente, o celular é uma coisa que tá tirando, assim, força da gente, né. A gente antes de dormir acaba olhando o celular, isso tira, estressa, a gente tira o sono, estressa, aumenta o cortisol, então a gente tem que ter cuidado da onde tá, se eu tô sem força, porque a minha energia tá saindo, aonde que tá saindo essa energia? O que que tá acontecendo, né? Gente, já quero adiantar, o inimigo adora isso, adora que a gente esteja sem força e a gente não esteja nem aí.
Então, quando a gente for a Jesus, porque ele vai dar o descanso que a gente precisa, mas é no corpo, alma e espírito, e a gente tem que fazer o ordinário para quê? Para Jesus nos dar o extraordinário. Não adianta eu, né, estar ruim no corpo, porque está faltando vitamina, não estou me alimentando bem, dizendo: "Ai, Senhor, eu estou tão fraca. Ai, porque eu não estou me alimentando bem". Tá, mas e aí? Eu tenho que me alimentar. Se eu tenho alimento, se eu tenho comida, então eu tenho que me alimentar, ok? Então a gente tem que fazer o ordinário para viver o extraordinário de Deus. Dar o passo e celebrar. Sim, muita gente tem o costume de fazer 1000 coisas, ter vitórias, conquistar coisas, e o que que acontece? Não comemora, não celebra. E aí? As coisas ficam assim, então ficam sem ânimo, sem força. "Ai, pois é, tive tal conquista", mas aí não dou bola. Então a gente tem que dar um passo e celebrar, uma conquista e celebrar. Isso nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força, nos dá vigor. A gente está celebrando, a gente está celebrando a conquista, a gente está indo de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, e isso é muito bom. Pare de pensar que tudo tem que ser perfeito, porque isso é desculpa para não fazer. Sim, eu nunca fui muito dessas, assim, que: "Ai, não vou fazer porque, ai, se eu faço, vou perfeito". Não, mas eu conheço muita gente que: "Ai, não, Gisele, se não for para fazer perfeito, eu nem faço". E muitas vezes é desculpa. E eu digo isso, por exemplo, para mim. Eu costumo orar ali, ler a Bíblia, no mínimo ali 1 hora, né. Só que às vezes eu consigo 15 minutos, meia hora, e eu sei que eu só vou conseguir 15 minutos, meia hora, porque tem algum compromisso, alguma coisa. Se eu não consigo acordar antes, se eu não me organizo no dia anterior e não consigo acordar antes, ou se eu, na hora que eu acordei e eu estou ali no meio, não consigo, percebo que eu não vou conseguir ficar 1 hora, eu não vou deixar de fazer os 15 minutos ou meia hora ou 20 minutos que eu consigo, porque eu não vou conseguir perfeitamente fazer a 1 hora de todo dia. Não, eu vou fazer, porque eu vou me dedicar o melhor que eu posso fazer. E ok, pode ser que agora eu consiga só meia hora, depois a outra meia hora eu boto para o de noite, não tem problema, para de tarde ou logo depois. Então não dê desculpa, às vezes o perfeccionismo é desculpa de pessoas que estão aí procrastinando, estão querendo empurrar as coisas com a barriga e não fazer as coisas, tá? Fazer sem ânimo, fazer sem ânimo mesmo. E quando o ânimo vier, aí faz mais ainda. Então vamos supor, você está sem força. Então, ai, não estou animado, não faz mesmo assim. Por quê? Porque adulto decide fazer as coisas e a gente tem que fazer, a gente deve fazer. Ah, Gisele, mas assim, ó, se permita às vezes dormir, tirar um sono, fazer alguma coisa, mas mesmo sem ânimo, vá, não se dê desculpa. E quando aquele ânimo vier, aí faz mais ainda, comemora, celebra, sabe? É o que eu, né, tô falando para vocês assim, ó, coloca isso para fora, diz: "Muito obrigada, é isso mesmo, eu tenho força, Deus me deu vida, Deus me deu um corpo, me deu força, me deu músculo, me deu saúde, né, me deu emoções boas, então eu vou viver isso". Então é a gente ter não ter ânimo, mas mesmo assim fazer, porque a gente decide fazer. Mostrar para o inimigo que mesmo sem força, a gente vai a Jesus, mesmo sem ânimo, a gente vai em Jesus e Jesus nos fortalece, porque a nossa força vem dele, né, não é de outro lugar. Então, a gente tem que ir sempre a Deus, sempre a Jesus. Pequenos passos são grandes vitórias, porque tudo vem de forma gradativa. Isso eu tive que aprender muito, na pele, no osso. Porque eu sempre queria fazer de uma forma assim: "Ah, não, já vamos, né, ter grandes coisas, grandes resultados, ou vamos fazer", né, um exemplo: "Ah, vamos quero fazer, já vou fazer um monte, já vou fazer bastante", enfim. E às vezes eu dizia assim: "Não, eu vou fazer de passo em passo", como, por exemplo, hoje, quando eu leio a palavra e oro 1 hora, eu comecei com 5 minutos. Mas às vezes eu amo ficar 1 hora, mais de 1 hora conversando com Deus, mas se der os mesmos 5 minutos lá do início, eu vou fazer de todo o coração. E eu vou saber que agora foi 5 minutos, até eu chegar a 1 hora. Então quando as pessoas me perguntam assim, né, "Ai, Gi, como que tu ora 1 hora? Ou como que tu consegue sempre estar orando?" Porque eu vou de passo em passo, eu fui, né, de passo em passo, aumentando de pouquinho em pouquinho. "Gi, como é que tu consegue fazer jejum de 3 dias?" Porque um dia eu comecei com uma refeição.
E fui comemorando, e fui celebrando, e fui tendo força, fui criando ânimo, e fui entregando para Jesus, e fui pedindo condução para o Espírito Santo. Então, querer já fazer, não, já quero fazer o jejum de 3 dias direto, eu já quero fazer uma coisa assim enorme. Não, vai fazendo de forma gradativa. Lembre-se, na palavra diz, a gente tem que ir de glória em glória e sempre ir até Jesus. Ele que nos dá força, ele que nos ampara, ele que nos auxilia. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz, nos transforma, nos forja, né, nos orienta. Então, é sobre isso. Né? Então, já curte esse vídeo, manda para quem está sem força, mas está precisando. Se inscreve nesse canal, tem muitos vídeos aqui. Gi, eu não sei, eu até tenho força, Gi, mas eu não sei como orar, eu não sei o que falar. Tem vídeo sobre isso, declarar a palavra, orar a palavra, orar pelos amigos. Você que quer ser uma intercessora, eu quero orar pelos outros, e eu quero ser aquela pessoa de exemplo para orar pelos outros. Tem vídeo também. Não perca, fique nesse canal, porque sempre você vai ser edificada. Todos os dias a gente coloca um vídeo para edificar, principalmente sua conexão com o Pai. Esse é o nosso objetivo, te conectar mais ao Pai, para que você pare de orar reclamando, murmurando. E se você também quer aprender a orar de uma forma mais certeira com Deus, então no primeiro comentário aqui vai ter um link, né? E você pode acessar ali, você vai conhecer a mentoria, o método Poder da Oração, onde eu auxilio as mulheres a se posicionarem como filhas de Deus, para orarem melhor. Gi, mas ai, é que assim, ó, quando eu oro, eu tenho que falar dos problemas. Ok, mas fale clamando a Deus, declarando a palavra, se apropriando das promessas de Deus, crendo na palavra dele, não lembrando ele da palavra dele, mas sim que você crê na palavra dele. E tudo é possível, né? Renovar as forças. Então, se você está sem forças, então venha e adquira essa força, que somente a palavra de Deus, a oração, o poder da oração que já está dentro de você, ativando ele, é que vai despertar essa força em você. E fique para o próximo vídeo.